parte de Dios, pero no es un mensaje triunfalista, no es un mensaje donde, wow, sí todo lo puede, pero es un mensaje más direccionado. Vení, Yesi, por favor. É um mensagem bem direcionado para algo que nós estamos ingressando e apontando como família, como igreja, como homens e mulheres de Deus. Quantos creem nisso? Diz amém? Abram suas Bíblias, por favor, no livro de São Lucas, capítulo 15. São Lucas, capítulo 15, versículo 11. 15, 11. Jesús añadió: cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo, partió a un país lejano, y ahí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Quando lo havia gastado tudo, vino uma grande hambre naquele país e começou a passar necessidade. Então foi e se acercou a um dos ciudadanos de aquele país, e ele lo mandou a seus campos a apacentar cerdos, e desejava alienar-se o estômago de las algarrobas que se comiam os cerdos, pero nadie lhe dava nada. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré y iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Levantándose fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos de su padre, lo vio y sintió compasión. Su padre lo vio y sintió compasión por él. Y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: Pronto traigan la mejor ropa y vístanlo. Póngale un anillo en su mano y sandalias en los pies. Traigan el becerro engordado. Mátenlo. Hablando em becerro engordado, hoje poderia ser um dia, verdade? Vamos lá. Mátenlo e comamos e regozijémonos. Porque este hijo mío estava muerto e ha vuelto a la vida. Estava perdido e ha sido hallado. E começaram a regozijar-se. Su hijo maior, que estava no campo, quando vino, se acercou à casa, oyó música e danças, llamando uno de seus criados, le perguntou que era todo aquello, e ele dijo: Tu hermano ha venido e tu padre ha matado el becerro engordado, porque lo ha recibido sano e salvo. Entonces ele se enojou e não queria entrar. Salió su padre e le rogava que le entrara, pero ele le dijo al padre: Mira, por tantos anos te he servido e nunca he desobedecido nenhuma ordem tuya. Sin embargo, nunca me has dado um cabrito para regocijar-me com mis hermanos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. E su padre le dijo: Hijo mío, tú siempre has estado comigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Amém? Vamos orar? Em reverência à palavra do Senhor, cierra tus ojos, baja tu cabeça. Espírito Santo de Deus, te pedimos que vos nos visite com tu presença uma vez mais. Sabemos que vos já estavas acá antes mesmo de que nós legássemos. Nada que nós podemos fazer vai alejar-te ou vai atrair tu presença, pero ajuda-nos, Espírito Santo, a entender como se mueve tu presença. Transforma acá nessa manhã corações de pedra em corações de carne sensível a tu voz. Que esta palavra, Espírito Santo, pueda estar clavada em nossos corações, que venga a ser uma palavra rema para nossas vidas, para nossa caminhada com Cristo, em nome de Jesus. Que toda desatenção, toda gana de ir ao banho, toda ganas de tomar a água que o nutricionista mandou toda a semana tomar todo no culto de domingo, seja cancelada a hora em nome de Jesus. Necessitamos de uma hora nada mais para escutar tu palavra, Espírito Santo. Então, que nós tengamos temor del Senhor quando tu palavra, quando tu nome é mencionado e predicado nesse altar, e em qualquer lugar, em nome de Jesus.
Damos órdenes ahora, todo enviado de las tinieblas, reconozca la autoridad que hay en el nombre de Jesús, y retroceda ahora para el abismo, para aquele lugar que o Senhor te determinar. E declaramos em nome de Jesus que esta palavra dará frutos a 30, a 60 e a 100 por uno, en el nome de Jesus. E aqueles que creem, dá um forte aplauso ao Senhor Jesus. O nome desta palavra significa santidade. Mira para uma pessoa de seu lado que tem cara de quem está em santidade. Mira nos olhos dela e habla assim: que bueno que estás em santidade. Eu sei que não é um tema muito casual. Eu sei que não vou a sacar muitas glórias, tampouco muitos aleluias quando predico sobre santidade, porque a palavra santidade verdadeiramente é um confronto, e as pessoas, lastimosamente, em geral, eu me incluo nelas, nem sempre queremos ser corrigidos e a orelha estirada, pero há vezes que é necessário que nosso Padre nos llame a atenção para que volvamos ao caminho e andamos em santidade. A palavra diz em Oséias 4:6: pues por la falta de conhecimento mi pueblo ha sido destruído. Puesto que rechazaste o conhecimento, eu também te rechazo como mi sacerdote. Mira que interessante essa palavra, o que está passando acá. Por falta de conhecimento, mi pueblo vai ser consumido. A palavra conhecimento acá significa a luz. A palavra ignorância, por falta de conhecimento ou por la ignorância, significa oscuridade. Então, quando eu estou falando acerca de santidade, amém? Estou falando acerca de santidade, amém? Então, quando eu estou falando acerca de santidade e as pessoas não conhecem, é como se estuvieran andando como os discípulos caminho em Emaús. Estão com Jesus, mas não sabem que está com Jesus, porque estão cegos com os olhos tapados. Santidade é acerca de lo que nós vamos falar hoje. Pero se eu não estou al tanto, se eu não sei que é santidade, eu vou padecer. E vou padecer por falta de conhecimento. E por que falta de conhecimento? Porque eu rechazo. A Bíblia diz acá: puesto que rechazaste o conhecimento. Ele não está falando para o povo de afuera, ele está falando para nós, porque nós rechazamos sair de la oscuridade, porque nós rechazamos prender a tecla de prender as luzes, nós seremos consumidos. Por quê? Porque nós estamos rechazando Deus. Quantos estão entendendo o que estou falando acá? Então, pergunte para mim: pastor, o que é santidade? Vamos lá, pastor, o que é santidade? Para muitos, santidade está relacionado com a moralidade, moralmente hablando. Moral é agrupado de regras e normas e costumes que guiam o comportamento de uma certa sociedade em uma determinada cultura. Essa é a moral. Pero santidade não está relacionada exclusivamente à moral, sino que a moral também hace parte. Então, se eu não tenho moral, eu não sou santo. Pero não é porque eu tenho uma costumbre, uma regra de conduta moral que eu sou santo, porque a moralidade hace parte do caminhar de uma pessoa para andar em santidade, para andar parecido com Jesus, pero não determina todo isso, porque senão solamente com buenos comportamentos eu me desenvolveria um santo, e não se trata disso, porque há muitas pessoas com buenos comportamentos que não são santos, há muitas pessoas que se portam bem, que falam bem, que teoricamente, moralmente, segundo a sociedade, al pelo. Pero em la realidade, la moral não define solamente a santidade. Há algo mais profundo, e o mais profundo, o homem não logra ver, e aí também está relacionado à santidade. Então, o que é a verdadeira santidade? De que se trata a verdadeira santidade? Desde o Gênesis hasta Apocalipse, a Bíblia menciona acerca de santidade. Deus necessitava relacionar-se com o povo. O tema acá é que Deus necessitava relacionar-se com as pessoas. Então Ele mandou criar um tabernáculo. O tabernáculo era caminho, verdade e vida. Era átrio, santo e santíssimo lugar. Então Ele necessitava que as pessoas adentrassem e passassem por esse lugar. E nesse lugar tinha alguns objetos que eram santos. Éxodo disse assim, Éxodo 30, que é a descrição do tabernáculo. Pastor, eu leguei a hora da igreja, sou obrigado a saber o que é tabernáculo? Óbvio que não. E eu vou falar por amor a vós, vou falar de uma maneira bem clara para que vós entendas. Então Deus estava dando a ordem para construir o tabernáculo, Ele estava dando algumas instruções. E essas instruções estão em Éxodo 30, 26 a 29.
Con él deberás ungir la tienda de la reunión, que era el tabernáculo, el arca con las tablas del pacto, la mesa y todos sus utensilios, el candelabro, sus accesorios, el altar del incienso, y el altar de los holocaustos y todos sus utensilios, y el recipiente para lavado con su pedestal. De este modo lo consagrarás y serán objetos santísimos. Cualquier cosa que toque esses objetos também será consagrada. Então, o que Deus estava dizendo acá, e isso também se repite no templo de Salomão. Ele estava dizendo que os objetos que estão no templo eram santos. Pero como assim? Os objetos que estavam no templo eram santos. Vos pensás assim, eles eram santos porque eles eram perfeitos. Esta arca, esta candelabro, o altar del incenso, verdade? É santo porque eles eram perfeitos, mas eles não eram perfeitos. ¿Por qué no eran perfectos? Porque ellos fueron construidos con la mano de los hombres. Los hombres hicieron el oro, los hombres hicieron el arca, obvio, segundo el mandamiento de Dios, pero no era perfecto, tenía imperfecciones. Entonces vos podés pensar así, santo es porque esos objetos eran perfectos ahí, y no se trata de eso. Santo es entonces, pastor, porque ellos eran limpios, porque nadie le tocava, tampouco é. Porque ser santo não significa de vos que vos não seas tocado, porque Jesus era santo. Sin embargo, quando a mulher tocou, a orla de su veste dele saiu poder, então foi de revés. A mulher não contaminou Jesus, Jesus purificou a mulher. Nesse tempo, as pessoas andavam cerca de Jesus, e quando tinham um leproso, um enfermo, as pessoas escupiam e queriam estar lejos. Sin embargo, quando Jesus liga, Jesus toca, Jesus purifica. Por que Jesus se purificou e não foi contaminado? Porque ele era santo. Por isso, igual a esses objetos acá, porque a Bíblia diz acá que aquele que tocar nesses objetos vai ser santo. Então é de revés, não é que eu me contamino quando eu toco, é os outros que têm que ser tocados por minha pureza. ¿Están entendiendo isso acá ou não? Pero agora, se vos não te ubicas bem, vos sos santo, e vos empieza a andar nos lugares, e os lugares empiezam a contaminarte a vos. ¿Por quê? Porque vos não sos santo. Então, a santidade não está relacionada a que eu não seja tocado, que eu tenho que ser um monge, agora vou ser uma monja, vou vestir-me assim, não se trata de isso. Santidade se trata de que o Senhor me tocou, então quando o Senhor me tocou, onde eu toco também vai ser santo. Então, onde eu piso, a planta de meus pés já não é mais impuro, já se transforma em lugar puro. Querer saber quem vós sois verdadeiramente, mude os ambientes que vos frequenta para ver se vos cambia a tua identidade ou não. Porque se vos cambia a tua identidade, dependendo do lugar que vos pisas, é porque vos não convertiste verdadeiramente, vos te convenciste e não te convertiste. Sei que está muito forte, não quero, verdade, não espero tantos amém, mas é assim que funciona. Então, por que aqueles objetos eram limpios e santos, segundo a palavra? Porque eles eram especiais, sim ou não? Sabe por que eles eram santos? Porque eles eram utilizados exclusivamente para Deus. Porque os objetos eram santos? Porque eles eram utilizados exclusivamente para Deus. Ou seja, santidade é todo aquele que é apartado para um uso exclusivo a Deus. A palavra no original santidade significa kadosh. Kadosh no original significa separado e apartado. Kadosh significa ser apartado para o uso de Deus. Então, quem está comigo acá, para que eu seja santo, eu tenho que ser apartado para o uso exclusivo de Deus. Pastor, não entendo. Eu não entendo porque não quero, porque eu me estou esforçando. Vou explicar uma vez mais. No livro de Jueces, vindo um anjo, ele disse que seria um nazireu. Nazireu, para quem não sabe, se recordam de Sansão? E era essa palavra cá, não podia cortar o pelo. Por quê? Porque ele era consagrado ao Senhor. Ele era consagrado ao Senhor, ele não podia cortar o pelo. Ele era apartado para o Senhor. Antes mesmo dele nascer, ele já tinha um propósito. E qual era o propósito dele antes mesmo dele nascer? Ser consagrado ao Senhor. Qual era o propósito dele antes mesmo dele nascer? Ser consagrado ao Senhor, livrar los hijos de Israel de las manos de los filisteus. Esse era o propósito dele. Então, o que é santidade? Santidade é ser apartado para o uso exclusivo de Deus. Qual é a nossa dificuldade para andar em santidade? Não entendemos verdadeiramente nosso propósito. E quando não entendo verdadeiramente meu propósito, eu me distraigo. E quando me distraigo, quantos estão aqui? Presta atenção em mim, amém? Quando me distraigo,
eu perdo meu propósito. E aí não ando em santidade. Então, santidade é entender que eu sou dedicado exclusivamente pelas coisas de Deus. Agora, se eu me distraigo e não me dedico exclusivamente pelas coisas de Deus, eu perdo meu propósito. E que é meu propósito? O motivo por qual vos nasciste. Por que vos nasciste? Por que vos estás acá? Qual é o motivo que vos saliste em um domingo à la manhã, não está no Parque Iguaçu, cheteando e está acá nessa igreja com as paredes pretas? Por quê? Qual é o motivo que vos está escutando a palavra de Deus? Qual é tu porquê? Se vos não tenéis um porquê, vos não descobriste tu propósito. Todas as pessoas têm que ter na palavra chamada uma coisa, o que te move, porque aquele que te move também é aquele que te para. Agora, se vos não entendiste qual é verdadeiramente tu porquê, vai estar dando voltas e voltas e não vai ser santo. Por quê? Porque santo é separado, apartado exclusivamente para as coisas do Senhor. Quando eu não entendo verdadeiramente meu propósito, é mais difícil ser santo. Por quê? Porque eu não entendo que sou exclusivo do Senhor. E aí me quedo provando em várias áreas de minha vida, sendo que o Senhor já me apartou. Como assim, pastor? Antes mesmo que estuviera no ventre de tu madre, eu te declarei para as nações, disse profeta. E essa palavra não é para Jeremias, essa palavra é para nós outros. O Senhor tem os dias de nossas vidas escritos em la palma de nossas manos. O Senhor é alfa e omega, o princípio e o fim. Ele escreve o fim, o começo, antes mesmo de legar o fim. E isso não se trata de um livro, se trata de sua vida. Quantos estão comigo? Dão glória a Deus. Então, se me pergunta é, por que você estás vivo? Por que você respiras? Apóstolo Pablo, quando chegou no final de sua carreira, ele disse assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele disse que combateu o bom combate porque ele entendeu que a vida era um combate. E mientras mais temprano nós entendemos que desde que somos paridos, desde que venimos da maternidade até o panteão, vamos passar por lutas. Vos já nasces com lutas para respirar, lutas para viver e vão morrer assim com lutas. Apóstolo Pablo estava dizendo assim: combater o bom combate. Então, mientras mais temprano vos entendés que a vida não é chulina, maena, porangá, todas as regras em Guarani que vos queiras usar para ser mais tierno, a vida não é tierna. A vida é uma guerra, brother. E é assim que funciona. Então, se vos não combater o bom combate, vos não vai ser santo. Porque santo é uma pessoa apartada. E uma pessoa apartada é uma pessoa que entendeu qual é seu propósito. Então, devemos estar com os olhos fijos em la batalha. Sansão não hizo isso. Sansão tinha uma palavra desde ninho. Antes dele nascer, tinha uma palavra: você está apartado para ser um nazireu. Pero Sansão se perdeu. Como Sansão se perdeu? Pergunta para mim, como? Com Dalila. Pero Dalila não era na Filistea. Dalila não era na inimiga. Dalila era na amiga. Então, o que significava Dalila? Repita-se comigo: na distração. Na distração. Dalila não era na inimiga, Dalila era amiga. Então, Sansão não se perdeu com Dalila. Sansão se perdeu com a distração. A distração foi o que hizo que ele perdera verdadeiramente o voto de Nazireu. Sansão cortou, verdade? E ele não perdeu a força ou a santidade porque se cortaram seu cabelo. Ele perdeu porque ele se distraiu. Cada vez que sacamos os olhos da guerra, vêm as distrações e cortam nossas forças, que é nossa conexão com o Senhor, nosso voto verdadeiro. Querem mais um exemplo bíblico? Davi estava em dias de guerra e não foi para a guerra. Então ele mirou por la ventana, aí desse duplex, verdade? E encontrou, como se chamava a mulher? Betsabé. Pero mira comigo, Betsabé era na Filistea, sim ou não? Ela era de seu povo. Então, isso que o rei Davi caísse em adultério, não foi seu inimigo, foi sua distração. Por quê? Porque ele estava distraído e não foi para a guerra. Mientras nós outros estamos em la guerra e nos portemos como niños, não alcançaremos a santidade. E se não alcançarmos a santidade, não combateremos o bom combate. E vamos quedar como nenes e nenas, niños imaturos, delante de Deus, sempre com as mesmas vanas repetições e não avançamos em santidade. Sendo que Deus nos está chamando para a santidade, a sermos apartados por Deus. Mira para alguém de seu lado, mira para tu marido, para tu mulher, para tu novo e para tu nova e diz assim: o Senhor nos está chamando para a santidade. Mais forte, para a santidade. Muitas pessoas pensam, e esse é contemporâneo. Muitas pessoas pensam que santidade é não. Pode tomar? Não.
¿Puedo escuchar música del mundo? No. ¿Cómo si música del mundo y música del mundo? Yo no entiendo que es música del mundo y música que no es del mundo. Yo entiendo que música es buena y música fea, ¿verdad? Aquilo que vos está escuchando, ¿te está alimentando o te está lastimando tu corazón? Es para voz de Dios. Porque para personas, escuchar algunas cosas é salir de santidade, para outras não. E está tudo bem com isso. Está tudo certo. Não ser um juiz. Nós já vamos entrar na palavra, já vai quedar mais claro isso. Não ser um juiz na vida de nadie. Porque a santidade está relacionada com quem vós sos, não com o que os outros dizem que vós sos ou não sos. Estão acá comigo ou não? A santidade está relacionada com o que Deus te amou, não o que os outros dizem que vos fuiste amado para ser. Então, quem Deus te amou para ser? Essa é a pergunta. Para o pastor, vou ter que renunciar todo. Mais vale um dia na presença de Deus do que 1000 dias fora deles. Elegiria eu um dia na presença de Deus do que 1000 fora deles. Pero se eu hago isso, todos me vão deixar, todos me vão abandonar e que abandonem. Não me importa nada, me importa 3 pepinos do que a gente pensa. Pero a gente vai dizer que eu sou quadrado, porque de agora eu sou creyente, e que lo digam. E problema de quem? Problema de eles. Pero nós fomos apartados para sermos instrumentos de Deus. Pero se vos não entendes isso, vai quedar apontando os dedos para as outras pessoas. ¿Viste o que escuta? ¿Viste o que habla? ¿Viste o que não sei quê? ¿Viste que não sei quê? ¿Viste que não sei quê? Cada vez que eu aponto um dedo para alguém, tenho 3 apontados para mim mesmo. Então, pare de apontar os dedos para os outros e entenda que a santidade se trata de vós, não de los outros. Mientras vos está buscando a santidade de los outros, está distraindo-se, porque a santidade é tua. Vamos alegar, a palavra diz que vamos acercar-nos diante de um trono e vamos dar conta de lo que nós outros decimos. Então, quando nos acercamos diante do trono, não é conta de lo que os outros fizeram com nós. Não, pero eu pequei porque fizeram isso comigo. Não, pero vos não tenés que dar conta de lo que fizeram com vos. Você tenés que dar conta de lo que vos hiciste com lo que eu te di. Está na calma? O que você está fazendo com aquilo que Deus te deu? Deus está chamando pessoas para a verdadeira santidade. Então, não se trata de não puedo isso, não puedo aquilo, não puedo isso, não puedo aquilo. Vos podés, pero em vez de pelear com o não que eu não puedo, viva com o sim que vos diste a Deus há tempo atrás. Então, não se trata de quantos não eu tenho que dar, se trata de aquele sim que eu disse a Deus, e esse sim eu tenho que ter palavra. Porque se eu não tenho palavra nesse sim que eu dije a Deus, eu juego todo a perder. Quantos estão comigo acá? Às vezes, eu tenho gana, pastor Levi, de agarrar o vídeo dos bautismos da gente, e meu também, e poner assim na pantalla, em cada consejeria. Porque eles vêm queixar-se da mesma coisa que eles testemunharam que Deus les estava sacando. Está na calma ou não? Quem se bautizaste alguma vez na vida? Nos vídeos é graças Senhor, porque me sacaste da vida de borrachera. Senhor, me sacaste de la farra, Senhor. Sim, me sacaste de la fiesta, Senhor. Sim, me sacaste de los malos vícios, Senhor. Glória a Deus, entraste a água, nasciste de novo. Tudo bem? Pero agora, passado o tempo, está buceando em la porqueria que vós mesmos saliste. E não fui eu que disse para que vós confessasse isso. Vós era um testemunho privado de cada um pode dizer o que quiera. Agora, isso não foi na conversão. Ojo lo que estou falando. Essa é emoção, pero não é a emoção de bajar as águas, porque aí Deus estava verdadeiramente. A emoção é de não resistir ao pecado. Porque o Senhor estava em tu bautismo, o Senhor estava quando te decidiste, o Senhor estava quando vos te posicionou. Óbvio que o Senhor estava. Pero emoção não é aquela que eu tomei quando eu estava com Jesus, porque as pessoas, os religiosos vão criticar. Estava emocionado, não estava emocionado. Muitos dizem fogo de farra, mas não é fogo de farra. É o próprio Espírito que te estava conduzindo para o bautismo. Eu nunca vi o diabo conduzir nadie para o bautismo. Pero a verdadeira emoção é aquela que vos tenés quando não disse não às tentações. Aleluia! Glória a Deus, pastor. Eu sei que não é fácil de escutar, porque esta palavra não é para vocês, esta palavra é para mim, porque eu me recuerdo que de mi bautismo lo que renunciei, e muitas vezes esta tentação vem e golpea minha porta de novo, e eu sou menos homem de ser tentado, sim ou não? Sim ou não? Quem acá é tentado? Todos somos tentados, brother. Homem é tentado com mulher. Óbvio, há alguns homens que são tentados com homens, mas essa é outra prédica, verdade? E mulher é tentado com homem. E eu também sou tentado. Ai, pastor. Ai, Deus meu. Eu sou tentado. A única coisa é que eu não alimento essa tentação.
Quantos acá têm ganas de comer comida? Quantos comem? Essa é tentação. Tentação é hambre. Pero unos comem chatarra, outros comem comida saudável. Aquela comida que vos tenés é de acordo com o corpo que vos tenés. Eu não estou falando de corpo, estou falando de espírito. Se vos tenés hambre de comer porquerias e come porquerias, assim lo será. Espiritualmente hablando, é a mesma coisa. Vai ter hambre. Pero quanto vos está disposto a renunciar? Os chicos que competiram, me olvidei de orar por vocês. Vocês têm ganas de comer dulces quando estão na dieta, sim ou não? Óbvio, pero comem, sim ou não? Não. E por que com a vida física é assim, com a espiritual é diferente? Por quê? Verdade? Ai, eu tenho ganas de las mujeres. E sim, porque vos sos um homem. Deus te hizo um homem. Sim ou não? Então, ¿qué va a hacer? Venza las tentaciones. Aquello que yo alimento es aquello que yo me torno. Ahora, el pecado no es sentir la tentación. El pecado es alimentar esa tentación tras vez. ¿Cuántos están conmigo acá? Às vezes, nosotros necesitamos volver a nuestro propio testimonio para entender de dónde Dios nos sacó para que yo no vuelva de nuevo en el vómito. Y eso es santidad. ¡Ojo! Hay una crítica acá, porque nós somos na família, amém? E se não há correção, é só aleluia, glória a Deus. Não é verdade. Eu não fui chamado para ser de mentira. Estão comigo ou não? Quantos estão acá comigo? Então, para de relativizar e de romantizar toda a vida. Não tá, todo não pode. Não, vos podés. Pero e aquele sí que dijiste ali atrás, e aquelas orações que hiciste prostrado acá, eu não me recuerdo de buscar nada no lupa e tirar acá no altar e dizer assim: acepta Jesus sem vergüenza. Não, verdade? Cada um vino espontaneamente através de uma oração. E que vos hiciste dessas orações, dessas lágrimas que foram derramadas acá, de acá do altar? Senhor Jesus, eu me posiciono contigo. Senhor Jesus, eu estou. Que hiciste dessa santidade? Para de relativizar e de romantizar. Mira para uma pessoa muito hermosa que está cerca de vós, verdade? E habla assim: cuidado com as distrações. Pastor, pero não está sendo tão bíblico. Ok, vos querés ser teológico, vamos ser teológicos. A Bíblia tem algo que o pastor Levi conoce bem, que se chama a primeira menção. ¿Dónde foi a primeira menção sobre santidade na Bíblia? Foi lá em Gênesis 3:2. Gênesis 2:3, perdão. Deus bendijo al sétimo dia e lo santificou, porque nesse dia descansou de toda a sua obra criadora. Por que Deus santificou esse dia? Deus transformou santo esse dia, porque era momento de dedicar tempo a Deus. Estão comigo acá ou não? Senhor nos ajude com o tempo, verdade? Que nem entrei no texto de Lucas aún. Por que Ele santificou esse dia? Por que Ele santificou? Porque era momento de dedicar tempo a Deus. A palavra dedicar significa lehadish. O que significa lehadish? Lehadish vem da palavra kadosh, que significa santificar. Então, quando eu dedico tempo a algo, eu santifico algo. A que vos mais dedicas tu tempo? Aquele que vos mais dedicas tu tempo, aí está tu santo. Aonde vos dedicas tu tempo? Pastor, eu dedico meu tempo a trabalhar, porque é necessário. Glória a Deus, eu também, verdade? Necessitamos trabalhar. Não transverse mis palavras. Pero aquilo que quando vos tenés tempo, vos pones tu tempo. Que é? Eu nunca escutei uma consejeria de alguém que disse assim: pastor, está difícil a vida, porque eu não logro soltar a Bíblia. Nunca. Sempre porque estão distraídos, dedicando seu tempo àquilo que não foram chamados para ser. É a mesma coisa que vos agarraram na alta diesel e poner nafta. Alta diesel foi criado para ser um motor forte, robusto, 2.8, turbo intercooler. Vos le meteu na nafta 92? Sim ou não? Humo. Sabe o que é humo? Humo é quando o motor não tem aceite. Quando le falta aceite, empieza a humear.
E por que lhe falta azeite? Porque lhe falta unção para ser santificado. E quando empieza a unção para ser santificado, empieza a humear. Quem já mirou aqueles desenhos bem antigamente assim, que tinha o muchachito que estava nervioso e começava a ser uma em sua cabeça? Sim ou não? Por que estavam humeando? Porque não tinha aceite. Se não tinha aceite, não tinha santidade. Se não tinha santidade, não tinha conversão. Se não tinha conversão, qualquer vento que sopra, ele se vai. O Senhor nos está chamando para ser santos. O Senhor nos está chamando para sermos santos. Então, graças. Cada vez que eu dedico tempo a algo, eu estou santificando aquele algo. Me pergunta para vós, uma vez mais, para terminarmos essa parte A da introdução de parte 25. Em onde vos estás dedicando seu tempo? Qual é a luta de los dias atuais? Tempo. Não é falta de tempo. Presta atenção acá. Qual é a luta de los dias atuais? Tempo. Não é a falta de tempo. É onde vos pones tu tempo. Nos distraímos. E onde devo poner mi tempo? A Bíblia diz em Filipenses 4:8: por último, hermanos, considerem bem todo lo verdadeiro, todo lo respetável, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amável, todo lo digno de adoração, enfim, todo lo que sea excelente e merezca elogios. ¿En dónde tengo que poner mi tiempo? En ese acá. Quem não alimenta e não santifica o espírito, santifica su cuerpo. Se vos, e a Bíblia diz assim, que se vos sembra, vos vas a cosechar. Não sei quantos estão entendendo o que estou dizendo acá. Então, abra tus ojos para distrações. Não te distraigas. Agora sim podem. Quem entendeu um spoiler do que é santidade? Amém? Agora sim vou adentrar em la palavra del Senhor que nós leímos acá, que essa era na introdução importante. Vamos lá. A palavra del Senhor disse que o Senhor começou a falar com as pessoas e disse assim, começou a contar parábolas. Contou 3 parábolas. Quantas parábolas? Dracma perdida. Que mais era? Hijo perdido. Quem mais? E oveja perdida. Começou contando 3 parábolas. Começou contando isso aí. Começou contando para os chicos como era, como não era. Verdade? Começou contando tudo o que estava passando. Pero ele liga nessa parábola cá dele, hijo pródigo. E é muito interessante essa parábola do hijo pródigo, porque era uma parábola. Pergunta para mim, o que é uma parábola? É uma história que o Senhor contava de acordo com seu público, com sua audiência, para que as pessoas pudessem entender. Estão entendendo? Paulo, está entendendo bem meu português? Está tudo certo aí? Vou falar português igual. Mas vamos lá. O que ele estava falando acá? Ele estava falando uma parábola para que a gente conhecera. Então ele começa dizendo assim: Jesús añadió, cierto hombre tenía 2 hijos. Presta atenção. Certo hombre tenía 2 hijos. Então ele está dando um exemplo de quem era Deus. E ele poderia dizer assim: certo patrão tinha 2 empregados. Ele poderia dizer assim. Pero quando eu me recuerdo de patrão e empleado, eu me recuerdo de resultados. E nós não somos hijos por nossos resultados. Nós solamente somos hijos porque sim. Porque somos hijos. Ele poderia dizer assim: havia um jefe, havia um empreendedor que tinha funcionado, pero não. Ele não quis dizer assim para que a gente entendiera. Ele quis dizer assim: havia um homem que tinha 2 hijos. Então, a primeira coisa que ele queria dizer para essas pessoas é que Deus é Padre. A primeira coisa que ele queria dizer para essas pessoas é que Deus é Padre. Pero quem eram essas pessoas? Vuelva um pouquinho a olhar, capítulo 15, versículo 1. Todos os recaudadores de impuestos e os pecadores se acercavam para ouvir a Jesus. Quem eram recaudadores de impuestos e pecadores? Eram aqueles que diziam assim: mira, eu não estou nem aí para vós, Jesus. Eu sou um publicano, eu sou aquele que cobra a gente de Israel. Eu saco a plata. Eu sou pecador. Uma pessoa, quando se dizia pecador nesse então, ele era pecador. Ele não estava nem aí. Já era reconhecido. Eu sou pecador, eu sou um cobrador de impostos. E acabou. Já está já. Pero tinha um outro público que também estava com eles, que estavam aí. Os fariseus e os escribas. Os fariseus e os escribas eram aqueles que diziam assim: eu conosco bem da lei. Eu sou aquele que escreve, eu sou aquele fariseu, aquele que é o senhor da lei. Eu hago parte del sinédrio. Então, tinha esses 2 públicos. O primeiro público dos pecadores que já sabiam que estavam no pecado e nem aí estão. E está tudo bem. Me gusta esse público, sabia? Porque às vezes é mais fácil evangelizar um louco do que um crente, verdade? O crente sempre tem um versículo para justificar seu pecado.
el loco ni ahí está para Jesús, ¿verdad? Y esos que me gusta mucho, ¿verdad? Perdidos así. ¿Por qué? Porque él no tiene una máscara escondida detrás de los versículos bíblicos. Él es porque es. ¿Y para quién? ¿Cuál de ellos Jesús gustaba más? Jesús estaba hablando para ambos. Unos viviam na libertinaje. Soy publicano, soy pecador. Y otro no. Y otro vivía de la ley. Y es interesante porque los de la libertinaje queriam dizer assim: eu vivo de qualquer maneira e já está já. Pero los religiosos, eles queriam dizer assim: não, nós oramos a tal hora, nós ofrendamos, nós hacemos isso. Qual é a diferença? A diferença acá é que os publicanos e os pecadores, eles entendiam, e é um bom grupo que temos hoje em dia, que eles entendem que eles já são salvos. Eu já sou salvo, me dá igual, é por la gracia, verdade? É por la fé, não é por las obras. Então a maneira que eu vou viver já não me importa mais. Eu vivo como eu quero. E põe aquele sonido de fundo: I believe I can fly, verdade? E está aí, porque eu sou o dueño de mim mesmo e vivo como, e está todo bem, está todo certo, porque Jesus estava para esses. Pero também tem outro grupo de los fariseus. Quem eram os fariseus? Aqueles que estavam enquadrando Jesus para dizer assim: mira lo que como eu oro, mira a maneira que eu me porto, mira como eu sou. Nós estamos rodeados desses. Pessoas pecadoras e pessoas pecadoras que pensam que não são pecadoras. A qual dos grupos vos te encontrás, eu não sei qual é, eu sei qual eu me encontro. Pero o fato acá é que a Bíblia diz assim: certo homem tinha 2 filhos, e o menor deles lhe disse ao seu padre: Padre, dá-me a parte da herança que me corresponde. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo assim. Muitos teólogos têm esse entendimento de que quando ele dizia dá-me a parte de los bienes, ele estava dizendo assim: papai, eu desejo que vos mueras para que eu possa usufruir de tus recursos. Era isso que ele estava dizendo em outras palavras. Então, que hizo ele? Que hizo esse papá? Ele vendeu e lhe deu. Ele vendeu e lhe deu aquele que desejava a morte dele mesmo. Esse papá é diferente do papá que nós temos na menção, porque às vezes, muitas vezes, quando falamos de papá, e essa era minha luta, hasta hoje, porque eu estou crescendo nisso, quando falamos que Deus é um papá, qual é a imagem que eu tenho de meu papá? O que eu aprendi com meu papá? Nada. Ou seja, aprendi como não ser com meu papá. Então, automaticamente, quando muitas pessoas, e é a sociedade que nós vivimos, tem problema com paternidade, quando habla que Deus é padre, já pensa que Deus é um Deus que vai falhar, que ele vai deixar, que vai chupar, que ele vai abandonar, que vai pegar la mamá, que ele vai mentir, que ele vai traicionar, que vai prometer, que não vai cumprir, que vai falhar, que ele vai mirar diferente, que ele vai pegar. Pero não é esse Deus Padre que a Bíblia nos menciona cá, porque esse Deus Padre, al hijo que desejava sua morte, ele vendeu e lhe deu sua herência. Quantos estão comigo acá? Nós estamos falando de quê? Qual é o tema da prédica? Santidade. Santidade. Então ele está definindo acá como era Deus como Padre. Então, saca todo o princípio que você tem como Padre natural, porque isso te vai confundir. O Padre, nosso Deus Padre, é um Padre diferente de nossos homens que nós se acercamos de nossas pessoas, incluso de pastor. Eu tive 4 pastores em minha caminhada, e cada vez que eu ponia as expectativas em eles, eu me frustrei. Porque não se trata de eles. E eu não estou dizendo para que vos não tenha expectativas nas pessoas. Não. Tenha expectativas. Eu tenho expectativas nas pessoas. Essa é a ideia de Satanás, que nós não confiamos mais em nadie. Todos são iguais. Não se trata disso. Pero agora vos entender que essa paternidade que vem do céu é com Deus. E mientras mais rápido vos entendas isso, é melhor. Estão acá ou não? Não há problema com paternidade. Eu sou solucionado, essa é minha vida. Pero por isso eu quero que vocês entendam isso, que Deus é Padre. Mirar para uma pessoa de seu lado e falar assim: eu não sei qual é o papá que vos tuviste. Vamos, abre para as pessoas: eu não sei qual é o papá que vos tuviste. Pero Deus é um papá de amor. Deus é um papá de amor. E como ele revela esse amor? Ele vende os bens e dá para esse filho que ele queria sua morte. Quando falamos de padre, temos essa confusão mental em nossa cabeça, pero um padre é diferente. Que dijo esse padre? Padre, hijo, toma a parte da herência, não passa nada. Hijo, eu te honro mesmo que vos me desonraste. De isso se trata.
Pero ¿sabe qué pasó con ese hijo? Se fue. Y la Biblia dice que él malgastó todos sus bienes. Malgastó todos sus bienes. Honra a tu padre y tu madre para que te vaya bien. Mandamento. Pero él no honró, se fue y gastó todo. Y después que él gastó todo, que él malgastou todo, ¿sabe o que ele hizo? Ele se acercou com um muchacho que tinha um negócio que cuidava de cerdos. Cerdo era um animal imundo para os judíos. E ele foi allá com os cerdos. Pero Deus havia dito que o cerdo era animal imundo para eles. E ele foi com o criador de cerdos. ¿Viste? Aquele que vos decís, não puedo volver nesse lugar, é nesse lugar que te hundes. Foi com os criadores de cerdo. E é louco esse acá, porque eu tenho que parar para pensar nas escrituras. A Bíblia diz, muitas pessoas dizem assim: ele comia a comida de los cerdos. Ele não comia a comida de los cerdos. Ele desejava comer a comida de los cerdos, pero nadie lhe dava. ¿Estão acá? Ele tinha o desejo de comer a comida de los cerdos, ou seja, ele tinha o desejo interno de ser um cerdo. Estamos falando de santidade acá, amém? Cerdo era considerado um animal imundo. E ele desejava ser um cerdo, porque ele desejava comer como um cerdo. Pergunte para mim, por quê? Porque ele se alejou de seu padre. E esta parábola não se trata de uma pessoa humana, se trata do próprio Deus. Que quando nós nos alejamos de Deus, sabe que parecemos? Pessoas que desejam ser como cerdos. Eu não quero sonar ofensivo. Eu quero que vos entendas com tu coração essa palavra, para que vos não te distraigas. Porque cada vez que eu me alejo de Deus, eu começo a ter comportamento de cerdos. Como assim cerdos? Vos me está ofendendo? Não. Eu te estou dizendo que vos vai bajar tu cabeça e vai perder toda tu visão e vai comer solamente aquilo que te tiram para vós, se é que te tiram. Alguém já viu um cerdo caçar? Leão caça, cerdo come o que lhe sobra. E cada vez que eu me alejo do Padre, eu barro minha cabeça e quedo comendo porqueria, e muitas vezes como a própria merda que o outro cerdo cagou. Fuerte, verdade? Pero é assim quando nós nos alejamos de Deus. Estou falando de santidade. E a palavra santidade é isso. E o que passou com esse muchacho? Ele desejava estar aí, desejava. E é interessante que ele desejava comer essa comida. Pero ele se dá conta do que estava passando. Ele disse assim: hasta los empleados de mi papá, hasta los jornaleiros tienen más, ¿verdad? Que yo. Pero el tema acá es el deseo, Easy. Deseo. O que vos estás desejando? A Bíblia diz em Filipenses, se não estou equivocado, 4:3, creio que é isso. Não te enganes, de Deus não se burla. Sabe que as não te enganes? A Bíblia não diz assim: não deixe que os outros te enganem. A Bíblia não diz não deixe que os outros te enganem. A Bíblia diz: não te enganes. Por que não te enganes? Porque não seja tonto a tu próprio entendimento. A mesma coisa que vos lutaste antes, agora vos te estás enganando. Como me enganando? Com falsas verdades. Não passa nada. Tranquilo. Não sei. Não te enganes. Nosso pensamento muitas vezes quer volver e parecer cerdos. Por quê? Porque dá gosto estar aí, comer o que sobra. Não hace falta caçar, não hace falta nada. Está tudo bem. Não te enganes. Não te enganes a ti mesmo. Quantas pessoas dizem assim: não, porque Deus mío, eu sofri muito com o amor. O amor de minha vida me deixou. No. E depois, de novo, conhece outro bandido. Verdade? E aí vem para mim e me diz assim: pastor, pero esse é diferente. Verdade? Esse é diferente, pastor. Em sério, que igreja ele congrega? Não congrega todavia. Verdade? Verdade? Pero vou evangelizar-lhe a ele. Verdade? Bueno, já está, já. Não te enganes, amada irmã. Está na calma, não? Pastor, os homens, verdade? Eu estou buscando a mulher de Deus. Em onde está buscando? Vamos ver tu Instagram aí, tu algoritmo, o que ele te está mostrando, que eu te digo o que você está buscando. E o algoritmo não é do Instagram, é do cielo. Aquilo que vos buscas, aquilo que vos vas atrair. Se busca solo bandida, vê tu Instagram.
a quem vos dá me gusta. Verdade, Levi? Pastor, eu quero uma mulher de Deus e só dá me gusta em la cola de mulheres, verdade? Ah, não tenho pornografia, pero qual é a diferença? Só vê cola e pecho, teta, todo esse dia, verdade? Ai, aí, Deus me está, el Satanás me está tentando, verdade? Sim, Satanás tem nome e apelido, iPhone e, como se chama o outro? Samsung, verdade? Estão comigo acá ou não? Bueno, vamos terminar essa prédica, que a gente não está muito prendida. Não te enganes a ti mesmo. Não te enganes. Solo muda a roupa. O procedimento é o mesmo. Não te distraiga com as coisas que não são de Deus. Está com Deus? Fuete com Deus, brother. Se honra tu palavra. Se firme no que te comprometiste. Não juegue com as coisas de Deus. Dijiste, se a Deus, vete até o final. Ou vos pensar, pastor, pero vos sos diferente, pastor. Ah, nunca fui tentado. Eu era assim de mulher atrás de mim. Não, broma. Vamos ser sinceros acá. Vamos ser sinceros. Vocês me conhecem, amém? Se vocês me veem em la farra, em la bodega, chupando, verdade? Ou me veem em uma disco, decime o nome de uma disco, esse. Faces. Ah, vos conocés as discos, então. Ah, bueno. Decime o nome de uma disco, nova, moderna, Levi. Vos conhecer só o tabernáculo, verdade? Bueno, supongamos que eu me vou a disco, e vos me vê a disco, sim ou não? Vos vendria no culto igual ou não? Me vê fumando chespicito aí com o perro. Vos iba a creer no que te estou predicando, sim ou não? Porque eu sou pastor. Sim ou não? E por que essa religiosidade de pensar que o pastor não pode ser esse e vos podes ser? Qual é a diferença minha e tua? Por que me põe fardo que Deus me puso? Está na calma ou não? Ah, pastor, pero vos dijiste, pero tus hijos. Ah, pero é a maneira que vos te portas, eu darei conta para Deus. E vos vai dar conta para Deus ou não? Por que eu tenho... Ah, o pastor não pode, e vos podes. Veni vos predicar acá, então, quero sentar-me para receber de vos acerca de tu santidade também. Estão acá entendendo isso ou não? Lo que eu estou fazendo acá, estou equiparando-nos, nós somos todos iguais. Se eu não hago, por que vos vas a hacer? A Bíblia diz que o apóstolo Pablo dizia assim: mira para mim. Os religiosos dizem: ah, mira para Deus, Deus é perfeito. Não, o apóstolo Pablo sabia o que dizia? Mira para mim. Mira para mim. Entra no meu Instagram. Vea quantos me gusta eu dou a las mulheres. Está na calma ou não? Ah, pastor, vos não podes falar assim. Sim, eu posso, porque a maioria de vocês me chama de papá. A maioria de vocês eu conosco há mais de 6, 7, 8, 9, 10 anos. Então, se alguém tem autoridade para falar isso, sou eu. Está na calma ou não? Então, cuida de tus redes sociais, cabrão. Está na calma ou não? Cuidado com a Dalila. Cuidado com o Dalilo. Sim ou não? Nada tropiece na montanha. A gente tropiece na piedrita. Cuidado para negociar tu santidade por um pouquinho de comida de cerdo. Para, o papai está aí dizendo: por que querer estar? Dale, vale. Ou alguém disse assim: ah, me vou para lá fora, ah, se maquilhando, é verdade, os homens, se maquilhando, me vou, Senhor, envia um ángel, envia um ángel, quanto custa a entrada? 50 mil, envia um ángel, 50 mil a entrada é barato, verdade, 50 mil a igreja é Deus santo. Ah, Senhor Jesus, envia um ángel. Ele, Senhor, não enviou, meu irmão, por quê? Porque ele não vai hacerlo, porque são vós que têm que hacerlo. Para de ser religioso estúpido. Deus não vai fazer o que vos pode fazer. Sea homem. Honra tu palavra. Está na calma? Honra tu palavra com Deus. Estamos falando de santidade. Eu lhe dije a vocês que esta palavra ia ser uma palavra assim. Honra tu palavra com Deus. Santidade não é para a igreja. Santidade não é para mim. Santidade é tu voto que vos hiciste com o Senhor quando estava lá, perdido na tremendade de lama. Clamei por ele, Senhor. Ele escutou minha voz, sacou me pé de um poço de lama, puso me pé na roca e pôs em meus lábios um novo cântico. Onde está esse salmo em tu vida? Não negocies tu santidade. Não negocies tu santidade. Estão acá? Quem está comigo? Pode terminar essa palavra? Vamos? O que passou com o muchacho acá? Ele se deu conta que hasta os filhos de seu papá comiam melhor que ele. E que ele hizo? Hasta os filhos de mi papá têm pão melhor que eu que estou acá. Eu me vou olhar. Muitas pessoas dizem assim:
Maena, ele se arrependeu e volvió para os braços de papá, sim ou não? Eu não vi isso na Bíblia. Ele foi atrás del pão que lhe faltava. As pessoas apretavam a Jesus porque queriam comer o pão, solo por isso. E quando Jesus disse assim: "Ustedes vêm detrás de mim por el pão, pero eu sou o pão verdadeiro", os fariseus se volveram loucos, porque como assim é o pão? Nós queremos comer, multiplicação, quero comer, passou o rio, eu quero comer. A gente buscava, quem se recuerda da parédica de Shalom? A gente buscava Jesus por el pão, pero ele era o pão verdadeiro. Não era o que ele poderia dar, era quem ele era verdadeiramente. Não era o que o papá poderia dar como herança, porque o papá vendeu todo e lhe deu a ele. Pero ele volviu para buscar recursos e volviu para buscar mantenimentos. Ele não volviu para su papá por su papá. Ele volviu para su papá porque tinha hambre. Ele não entendeu a santidade porque ele estava interessado em lo que o papá dele poderia dar-lhe a ele. E não é, a santidade não é o que o papá me pode dar, é entender quem eu fui chamado para ser e estar nesse lugar e entender que eu sou exclusivo de Deus. Que queria esse papá? E que é isso, o papá? Ele sabia que ele vinha buscar pão. Ele sabia, a palavra está escrito acá que ele sabia. Então, quando viu o hijo venindo, a Bíblia diz que o papá saiu correndo a seu encontro. Primeiro que um patriarca não podia correr, porque eles tinham as vestes largas. Então, o que ele hizo? Ele hizo, como diz a palavra, ele ceñió seus tecidos. Ele levantou os pantalones, o vestido que ele tinha, e foi ao encontro e se tirou no cuello daquele muchacho. Que bueno que vos viniste, tomar um anillo, tomar uma capa, matar o becerro gordo para ele. Eu me imagino a família que foi para essa festa. Que estamos comemorando, verdade? Uau, uma festa, um becerro gordo. Que estamos comemorando? E estamos comemorando que ele estava em pecado. Ele se arrependeu, não, vindo buscar mais pão. Nós nos reímos, pero assim que o Senhor nos trata. Sabia que está lleno de gente que ayuna e ora a Deus em pecado? ¿Sabe por quê? Porque a oração dele é: Deus, haga mi voluntad, não haga a tu voluntad. Está interessado no pão e não no pão que é do Senhor. Muitas pessoas fazem oração, ayunam, pero estão em pecado. ¿Por quê? Porque estão interessados em sua vontade e não na vontade que o próprio Padre pode dar. Pode seguir essa prédica, sim ou não? Que ele estava interessado acá, esse muchacho, no pão. E que hace o Padre? Mi hijo, ¿hasta quando vai ser terco? E dá um abraço. E está tudo bem, venga cá. Quantas vezes somos esse hijo que malgastamos aquilo que Deus nos dá? Mira tus talentos. Quantas vezes vos tiram na chatarra tus talentos e vuelve depois detrás de Deus por lo que Ele te pode dar, pero Ele sin embargo te abraça e te diz: venga de novo, toma um anillo, toma uma capa nova, mate um becerro gordo, vamos servir a Ele. E o outro hijo, que estamos falando de santidade, que passou com o outro hijo? Vino del campo, escuchou o que estava passando, pediu para que seu servo fuera a ver: o que está passando aí? Ah, tu irmão menor volvió. Volvió? Ah, ok. Bueno, presta atenção na palavra. Ele não entrou na casa, ele mandou seu servo para ver. E que hizo o padre? O padre salió afuera. Veja o que está escrito na Bíblia, onde está. Então ele se enojou e não queria, versículo 28, e não queria entrar. Salió su padre e le rogava que entrara. Primeiro hijo representa os publicanos e os pecadores, que não entendiam nada. Sabe que é isso? O publicano e pecador, Jesus, o papá, saltou na lupa, le puso um anillo, le puso na capa e mandou matar um becerro gordo. E os fariseus? Eu não vou entrar. Sabe quem são esses? Aqueles que veem um pecador que se arrependeu e disse assim: Deus meu, quantas vezes eu que estou acá na igreja sou santo, hago todo isso, hago, nunca recebi um anillo. Sin embargo, esse sucio pecador já foi líder, já é ungido, já é vice-querubim. Sabe o que hace o papá acá? Ele sai lá fora e diz assim: ele ruega, passa, vamos, passa, entra. E o hijo não lhe hacía caso. Sabe o que é isso? Os religiosos que não entenderam quem é Deus, e aún assim o Senhor queda com sua misericórdia dizendo: passa, sai de afuera, entra dentro.
Sale del atrio, venga para el santo lugar. Salga del santo, venga para el santíssimo lugar. El velo del templo se rasgó de cima abajo quando o Senhor dijo está consumado. Nós já temos livre acesso à presença de Deus. Já podemos entrar, pero não entramos. ¿Por quê? Porque não entendemos acerca de santidade. Porque nos sentimos impuros. Nos sentimos impuros. Pero como se a pureza fosse fruto de minha força. O hijo menor quando volvió dijo assim: não sou digno de ser llamado tu hijo. E de onde nós temos que conquistar a dignidade para sermos chamados de hijos? Nós somos criaturas. É por el amor dele que somos hijos. E agora o outro religioso, o fariseu, que estava ali dizendo assim, sabe o que ele estava dizendo? Entra. Vamos. Celebra. Aonde vai essa mensagem? Que mensagem que eu estou dizendo acerca de santidade? Qual de los dos hijos entendeu sobre santidade? Pero a palavra acá é: o que é essa santidade? Santidade é entender que Deus é Padre. Independente que se eu sou um publicano que vive na libertinagem, quando eu me acerco à presença, ele vem correndo pela porta, é como se nem esperasse entrar acá. Ele já está ali afuera. Por isso, quando chegamos na igreja, ali afuera já começa a generar água acá dentro. Ah, Deus mío, não sei se é vergonha por onde eu estuve, ou não sei se é quebranto porque de onde eu estou, mas é como se o Senhor te buscasse ali afuera, te saltasse no abraço e disse assim: que bueno que viniste. Santidade é isso, é entender que Deus é Padre. E santidade é entender que é não pecar. Que é pecar? Desobedecer a Deus. Qual era a vontade do Padre? A vontade do Padre era dizer assim: hijo, eu me alegrei com tu irmão que volvió, alégrate também comigo. Pero nosotros no nos alegramos con las alegrías de Dios. Nosotros queremos alegrarnos con nuestra propia alegría. Y eso no es ser santo. Ser santo no es que Dios cumpla mi voluntad. Ser santo es Dios, es tu voluntad. Vamos a alegrarnos en tu voluntad. ¿Cuál era la diferencia de esos dos muchachos? Ambos los dos pensavam e buscavam o que o Padre poderia oferecer. Não me disse nem um cabrito, papá. Nunca um elogio. Nunca me hiciste nada, papá. Nem um cabritito muerto. Vos me diste. Em onde estava interessado esse fariseu? Em lo que o Padre poderia dar e não verdadeiramente quem era o Padre. Quem estava interessado, o hijo menor? Em lo que o Padre poderia dar. E como terminou essa história? Independiente de quem vos sos, se sos o hermano menor ou o hermano maior, o Senhor é tu Padre. O Senhor salta em tu cuello e te abraça. O Senhor sale desse lugar de religiosidade verdadeiramente e empieza a viver na vida verdadeira com o Senhor. Não é fácil, não é fácil, não é fácil. Pero é mais difícil quando nós te resgatamos do pecado. É mais fácil quando vos rompes os cuernos e no outro dia te despertar por la manhã pensando assim: que eu hice ayer? Esse é difícil. Eu te asseguro que esse é mais difícil que despertar dizendo assim: um dia mais eu resisti. Elija tu difícil. Vos queres andar em santidade? Sim ou não? Sim ou não? O que significa santidade? Pergunte para mim, o que significa santidade? Santidade no original significa kadosh. Kadosh tem 3 letras em hebraico. A primeira letra de kadosh significa kaf. Le traz para frente. Kaf significa manos. Quem subirá ao monte do Senhor? E quem vai tocar em ele? Aquele de manos limpas e coração puro. Como vou ser de manos limpas e coração puro se eu sou indigno? Sim, Levi adorou acá essa canção. Isaías dijo: ¿qué? ¿Y cómo voy a ser? Entonces vino un ángel con un carbón caliente y tocó en la boca y puso en la boca. Y cuando él puso en la boca el fuego caliente, él se purificó. ¿Sabe qué es eso? Es el Señor diciendo así: no sos vos que te purifica, es Él que te purifica. Queda haciendo esfuerzo. Ah, eu hago esfuerzo. Fariseu e religioso. ¿Por quê? Porque quem te purifica é o Senhor. Entra no rio del Senhor. A Bíblia diz em Ezequiel, a Bíblia diz em Daniel, a Bíblia diz em Isaías, a Bíblia termina dizendo em Apocalipse que um rio del Senhor flui del trono. Que flui del trono? Não é que um rio viene contaminado, passa por el trono, é purificado e sai del rio limpio de novo. Não, de acá sale a pureza e donde o rio toca, todo empieza a crescer. Então, donde tem a pureza, eu transformo puro. É impuro, eu transformo puro. É impuro, eu transformo puro. Todo aquilo que é impuro, quando puro chega, é purificado. Por isso que quando Jesus andava, tocava as pessoas, não se contaminava, e as pessoas eram sanadas. ¿Por quê? Porque Ele era santo. Aonde vou com isso? É que
Kaf, a primeira letra da palavra Kadosh é as manos. Então, se vos quereis entender sobre santidade, entenda sobre manos. Onde vos está tocando tu mano? Em onde vos tocaste tus manos? Ah, essa guitarra é impura, porque ele tocou músicas do mundo. Em sério? Pero agora, Ezequiel está tocando, agora essa guitarra cá é santa. Por quê? Porque as manos dele são santas. E as manos dele são santas, agora sai santidade essa alabança. Quantos estão entendendo o que estou dizendo? Estão acá ou não? Ah, pero mi ginásio de artes marciais é solo moquete, é sangue. Mientras mais sangue é melhor. Ok, pero quando eu pisei, quando eu pus a mão nos guantes, agora é santo aquele lugar. Agora é santo. Agora não é mais sangue derramado pelo inimigo. Agora é a glória do Senhor que está naquele lugar. Estão acá ou não? Quando vocês vão nascer mancuernas, essa mancuerna, não. A hora de eu toco é santo. A hora é santo. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Ah, mi auto eu comprei. Mi auto era do narcotraficante. Deus meu, é impuro. Vos pusiste la mano, minha irmã, é santo. É santo. Por quê? Porque a palavra Kadosh, a primeira letra é Kaf, significa mano. E a segunda letra é Dalit. O que significa Dalit? Pergunta para mim. O que significa, pastor? Puerta. Eis que estou na porta e golpeo. La puerta estrecha e angosta el camino. ¿Queres andar em santidade? Alguém está golpeando. Vas a abrir a porta ou vas a cerrar a porta? Se abrir a porta, eu entrarei, contigo vou a cear. Pero se vos não queres também, está tudo bem. A porta é estreita, o caminho é angosto para andar com Jesus. Santo, não se trata de los nos que eu vou dizer, se trata del sí que eu dije. Repita para a pessoa de seu lado assim: santidade. Não se trata de quantos no, se trata de aquele sí que eu dije. Quantos vêm comigo? Primeira letra de Kadosh, Dalit, Kaf. Segunda letra, Dalit. E terceira letra, pergunte para mim, terceira letra, o que significa? Shirim. O que significa isso? Fuego. A palavra diz em Provérbios que vai venir o fogo, vai purificar e vai apartar aquilo que é ouro, que é prata. Quando vem a santidade, ele faz uma divisão. E essa divisão é assim: essa é madeira, essa é plata, essa é ouro. Passa a madeira no fogo para ver o que passa. Queima. Se vai transformar em cenizas. Passa o fogo no ouro. Que vai passar? Vai purificar. Me pergunta para vós: vós sos ouro, madeira ou plata? Quando vos passa no fogo, ¿qué fuego es eso? Las tentaciones y las provaciones. Vos te quemas como la madera ou te purificas como el oro? Quem sos vós? Quando viene a tentação? Quem sos vós quando viene a pressão? Quem sos vós quando as portas dizem não? Quem sos vós quando vos pensas assim: ele me está atacando? Quem sos vós quando te atacam? Quem sos vós quando as portas se cierram? Quem sos vós quando os sinais não estão em verde, estão em rojo? Quem sos vós quando vos não tenes plata? Quem sos vós quando vos sos homem, está no meio de 50 mulheres? Quem sos vós, mulher, quando vos está solteira há 5 meses, está no meio de 50 homens? Quem sos vós? Quem sos vós quando nadie te está vendo e vos estás com tu teléfono allá em la noite, cerradito debaixo de la frazada? Solo vós e Deus. Quem sos vós? Quem somos nós outros? Será que nós somos santos verdadeiramente? Ou somos religiosos que vêm no culto, tocam lindas canções, se vestem contemporâneos e igual adoram a Deus? Pero não há adoração sem santidade. E esse é me quebrando em meu coração. E quando começou a adorar, eu disse: Senhor, o melhor lugar que eu posso estar aqui é com minha cara como um trapo de piso nesse altar, porque eu necessito de purificação, eu necessito de mis manos limpias, mis ojos limpios, eu necessito de ser limpio por el Senhor, porque senão as traições, a vida, hace que eu me quede com a guarda alta para cada pessoa que se acerque de mim, e cada pessoa que se acerca, eu penso: esse vai mentir, me vai enganar, me vai trapacear, você vai. Eu tenho que pedir: Deus me purifica. Eu estava falando para Thaís, eu necessito que Deus obre minha vida, porque eu pensei que der asco de brasileiro. Porque brasileiro vem e vá, vem e vá, vem e vá, vem e vá. E óbvio que não são os brasileiros, não é isso. São as pessoas que decidiram isso. Pero aonde vou é que eu disse: Deus, eu necessito ser tocado por vós de novo. Toca minha boca com brasas vivas. Senhor, toca minhas manos, Senhor Jesus. Senhor, a porta é angosta. El camino é chiquitito. ¿Por qué? Porque es el camino de santidad.
Vocês estão comigo acá ou não? Kadosh. Quantos querem andar em santidade? Presta atenção no que você está falando. Quantos querem andar em santidade? Subi acá, Levi, vamos adorar? Quantos querem andar em santidade? Como ser para andar em santidade? Começa de novo. Nadie te juzga. Nadie. Nós estamos acá entre publicanos, fariseus, pecadores, religiosos. Qual é o primeiro tips para saber que se essa palavra é para mim? Se você está escutando e pensar que a palavra é para os outros. Viste, fulano está acá, está escutando, maldita, verdade? Essa é para vós. Verdade? É para vós mesmo. Sabe por quê? Porque está como um fariseu que a pessoa está cercando de Deus e você está dizendo assim, eu não vou entrar, vou quedar-me acá. E o papai está dizendo, vamos. 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 O Senhor está chamando para santidade. 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 Eu não sei como vos legastes acá nessa manhã. Eu não sei nem como vos vas a sair de acá dessa manhã. Eu te alertei do tempo, é 12:15. Se vos estás acá é porque vos entendés acerca dessa palavra. Pero o Senhor nos está chamando, graças a Deus. O Senhor nos está chamando para santidade. Sermos apartados pelo Senhor. Sabe que se eu pudiera ser uma representação, graças chicos, se eu pudiera ser uma representação hoje de que está passando acá, acá há papá com os braços abertos, dizendo, vamos, toma esse anilho, significa uma aliança nova, toma essa capa, significa vestes novas, mata melhor becerro mais gordo, significa vos vai sentar à mesa comigo com abundância. Eu não sei quanta basura você tem em tu vida. Eu sei como as basuras que eu estou carregando. E eu não quero mais elas. Eu não sei se você é essa pessoa que maneja bem a palavra, que está mirando, viste os pecadores? Ah, sim, essa gente imunda. Sim, ah, Deus mío. Incluso para vós, o Senhor disse assim: passa, vamos para outro nível. O Senhor nos está chamando, igreja, para um nível de santidade. Esse nível de santidade não pode ter orgulho, não pode ter nariz levantado, não pode ter, eu sou e vós sois, não, é ele, e nós, não. Esse lugar de santidade é o lugar que o Senhor nos está chamando para sermos como igreja Paraguai. Pessoas com o coração quebrantado, para que a graça dele se manifeste em nossas vidas. Eu quero orar por vós. Pode apagar essas luzes acá, por favor? Se essa palavra falou contigo, preste muita atenção. E vos quereis ser apartado. A Bíblia diz em Êxodo que o sacerdote ungiu e apartou para uso exclusivo do reino de Deus. Hoje o Senhor vai ungir pessoas e vai apartar. Para quê? Para uso exclusivo do Senhor. Seja em tua oficina, seja em tu talher, seja em tu família, seja em tu ginásio, seja em tu auto, seja em tu consulta, seja no Zoom. O Senhor te apartou para que você seja santo. E isso eu quero ser hoje. Eu quero ser como esse sacerdote que te ungiu e te apartou. Pero eu sou impuro. Sim, eu sei. O muchacho estava comendo, desejando comer as comidas de los cerdos. Sin embargo, el papá saltó en sus regazos. No se trata de acusación, gente. Se trata de vamos de nuevo. Nosotros somos una familia que necesita andar en santidad para acercarnos más de la presencia de Dios. Se nós estamos desunidos, se vos está desunido com o Padre, em onde vamos alegar? Se essa palavra falou contigo, e vos decís assim, eu quero começar de novo. Eu não sei quem vos sou, se sos o hijo maior ou o hijo menor. Só sei que se há hijo maior ou hijo menor é porque tem um Padre. E esse Padre está acá nessa manhã. Se vos entendes isso, Senhor, purifica-me, mis manos. Purifica-me com brasa. Golpeia e eu abro. Santidade. Se essa palavra é para vós,
Sale desse lugar com atenção. Porque quando você sair desse lugar, você está dizendo assim: Senhor, me aparta para vós. Senhor, me aparta para vós, Senhor Jesus. Quero ser santo. Se essa palavra é para vós, eu quero orar por vós. Já não importa mais o passado. Já não importa mais o que vos existe. Se você está na intercessão, se você está, se é quem seja, atalaia, cantina, e essa palavra falou para vós, venga no altar também. Não importa. Olvida, solo eu estou trabalhando e le vi a hora. Santidade. Santidade. Espírito Santo de Deus, santidade.